Olá, meus amigos e amigas. Para quem ainda não me conhece, sou o Cláudio José Miranda. Estou dando continuidade ao meu canal do YouTube, que tem o nome Cláudio Igreja Invisível. Esse é o 6º vídeo. O tema de hoje é uma nova visão da história humana. Antes de começar, quem viu o vídeo anterior deve ter reparado que ele terminou de repente, né? Mas esse finalzinho que foi cortado era pouca coisa, eu ia simplesmente falar aquilo que eu falo sempre no final de cada vídeo. Quem gostou, coloque um like, quem gostou também compartilhe e faça a assinatura do canal, tá? Então, isso eu já estou falando logo agora. E esse fato de ter terminado de repente tem a ver um pouco ainda com minha pouca habilidade no trato com as mídias sociais, com a internet, né? Muitas pessoas da minha geração também têm essa dificuldade. Tem a ver com o fato de eu estar fazendo esse trabalho praticamente sozinho. Tem alguns amigos que me auxiliam remotamente, mas é basicamente sozinho que eu faço isso. Portanto, ele tem ainda esse caráter meio amador, meio precário, que eu espero e, na verdade, conto que, na medida que esse trabalho tem uma verdade, eu acredito que tem, né, os recursos para ele melhorar de qualidade, tanto técnico, as pessoas que vão ajudar também vão aparecer, porque eu acredito na verdade desse trabalho. Trabalho esse que não é fruto da minha cabeça, são tudo que eu recebo, né, nos momentos da minha meditação, principalmente de manhã cedo, contemplando o sol, né, eu recebo insights, intuições, pensamentos, né, que eu estou procurando divulgar com esses vídeos ali no meu Facebook e outras mídias sociais. Então tudo eu recebo, eu apenas procuro transmitir da melhor forma possível aquilo que eu recebo, aquilo que o mundo espiritual envia para mim. Então, entrando no tema de hoje, uma nova visão da filosofia, uma nova visão da história humana. Essa é uma nova filosofia da história, inédita, que eu vou apresentar aqui praticamente pela primeira vez. No vídeo anterior eu falei das 3 eras espirituais da humanidade, a era do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu vou falar um pouco mais de uma nova visão da história humana, em que eu vou dividir essa história humana em 4 etapas diferentes. Essa é uma nova visão que não tem a ver com um idealismo total, absoluto de um filósofo como Hegel, nem tem a ver também com um materialismo absoluto de um filósofo como Marx, por exemplo. Procura levar em conta o lado material, mas dando importância, reconhecendo a importância da dimensão espiritual do ser humano, da existência de uma alma, de um espírito, de níveis de consciência diferentes, ressaltando a importância da ação do indivíduo, principalmente de indivíduos extraordinários, com uma consciência maior, a importância e a existência do livre-arbítrio e da importância das ideias, das mentalidades, que acabam atuando junto com a emoção humana, com o emocionar humano, se transforma em ações, em comportamentos, que podem ser positivos ou negativos. Então, essa visão da história, ao contrário, por exemplo, da visão materialista marxista, que coloca que o motor da história é a luta de classes, dominada e dominante, a minha visão coloca de uma outra maneira, coloca que se há uma luta, uma tensão entre civilização e barbárie, ou, em outras palavras, as forças evolutivas positivas e as forças involutivas negativas. O que seriam essas forças ou energias evolutivas positivas? Tudo aquilo que tem a ver com o amor, com a verdade, com a vida, com a paz e a liberdade. Ao contrário, as forças involutivas negativas têm tudo a ver com o ódio e o medo, né? Ódio e o medo estão ligados. A gente geralmente odeia aquilo que a gente tem medo, mesmo que não assuma isso, né? Tem a ver com a mentira, com a morte, com a guerra, a luta e escravidão e tirania.
né, o contrário dos princípios que eu coloquei ligados às forças evolutivas. Essas duas fases, essas duas forças, aliás, elas só estão separadas de uma forma clara no plano espiritual. Aqui na Terra, no plano material, social e histórico, essas duas energias, essas duas forças se encontram misturadas, tanto ao nível de cada indivíduo, mais ou menos, como ao nível também das classes sociais, das nações, das instituições, dos movimentos políticos e das religiões. Tá? Não existe, né, um lado, uma religião, uma tendência política ou filosófica que seja 100% certa e que se estaria oposta e contrário às outras que estariam 100% erradas. Tá? Isso é uma visão maniqueísta, infantil, simplificadora da complexidade humana e da história humana. Tá? Essas forças se encontram presentes em nós e nessas diversas instituições, movimentos. Tá? Então, isso é uma coisa que eu vou desenvolver, né, e deixar mais claro num próximo vídeo, onde eu vou falar de uma nova forma de ver e de fazer política. Tá? Então, aguardem o próximo vídeo, que eu vou desenvolver isso. Tá? Então, entrando então nessa visão, essa nova visão da história, nessas 4 etapas. Na vez anterior, quando falei do amor, eu falei que ao nível do ser humano, nós temos 4 etapas do amor, né? Do desenvolvimento psíquico, emocional, sexual do homem, do ser humano. Eu falei que tem um primeiro nível, que é o amor alto, voltado para si mesmo, um segundo nível, que é o amor homo, né, voltado para as pessoas do mesmo sexo, né? Na primeira etapa, né, do nascimento até os 7 anos, mais ou menos, dos 7 a 14, né, essa fase homo. A terceira fase, né, do 14 anos em seguida, né, é a fase hétero, do amor hétero, onde o homem ama a mulher, aprende a amar, ou tenta amar a mulher, e a mulher ao homem, né, amar do diferente. E a quarta etapa, alcançada por poucos ainda, né, seria do amor universal. Né? Seria daqueles que fizeram essa união da polaridade masculina e feminina e alcançaram o nível do amor universal. Eu estou falando isso porque essa divisão em 4 etapas da evolução humana, ela pode ser transplantada para a evolução da história humana, das sociedades humanas. Teríamos então uma primeira etapa, corresponderia à primeira fase, né, do desenvolvimento individual, que é a fase do predomínio da barbárie, né, com um pouquinho só de civilização. A segunda fase, né, que teria início mais ou menos na época da criação dos primeiros grandes impérios, primeiras grandes civilizações, na verdade, né, da criação do Estado, da divisão da sociedade em classes, mais ou menos 3.000 antes de Cristo, né, lembrando, né, as civilizações do Egito, da Mesopotâmia, da Índia, da China. Tá? Teria iniciado essa segunda etapa, onde a barbárie ainda predomina, mas ela está mais ou menos controlada por instituições civilizadoras, tá? Como o próprio Estado, que tem uma ambiguidade também de ser barbárie e civilização, as leis, as religiões, a família, a moral, né? Tudo isso mesmo atravessado pelas forças da barbárie, as forças negativas, fizeram diminuir, né, pelo menos do que havia antes. Tá? Então nós estamos terminando essa segunda etapa, que é uma etapa de transição para a terceira etapa, onde começa o predomínio das forças da civilização. Tá? Essa segunda etapa vai então de 3.000 a.C. até mais ou menos 2012, né? Coincide com
uma grande mudança de era do calendário maia. Então, deveríamos estar entrando nessa terceira fase, onde começa o predomínio das forças da civilização, evolutivas e positivas, onde aprenderíamos, né, haveria a divisão de nações, de classes, de raças, mas haveria uma harmonia, uma colaboração entre as nações, entre as raças, entre as classes, entre as religiões. Não haveria mais guerra entre raças, entre classes, entre nações e entre religiões. Essa terceira etapa, seria uma transição para a quarta e última etapa, tá? Onde já haveria a dissolução das nações, das religiões, numa grande família humana, numa grande religião única, que seria a religião do amor. Tá? Nada disso está garantido automaticamente, inevitavelmente. Né? Tudo vai depender da nossa ação, do uso do nosso livre-arbítrio, né? Favorecendo as forças evolutivas e positivas, através da nossa transformação interior. Mas, né, nós no momento, né, nós estamos na transição da segunda para a terceira etapa. Tá? Essa transição ainda não começou, porque podemos notar que nesse momento há uma grande resistência das forças negativas, involutivas, das forças da barbárie, tentando evitar que nós possamos passar para a terceira etapa. Tá? Então, devemos prestar muita atenção nisso para tomarmos consciência da responsabilidade desse momento. Essa divisão em 4 etapas, ela se acopla um pouco com aquela divisão em 3 eras da humanidade. A era do Pai, tá? Começou exatamente na 3.000 anos antes de Cristo, com o início da segunda etapa da evolução da história humana. Com o nascimento de Jesus começou a era do Filho, e agora, na terceira etapa, é a época do Espírito Santo, que já começou para muitas pessoas. Tá? E essas forças, né, esse novo influxo espiritual que essa era do Espírito Santo traz, nos deve dar a força para poder fazer essa transição da segunda para a terceira etapa. As forças negativas, involutivas da barbárie estão impedindo isso através exatamente do incentivo ao fanatismo e ao extremismo, tanto religioso, né, quanto político e ideológico. Tem a ver com essa polarização e esse extremismo que vemos tanto na religião como na política, no mundo todo e no nosso país aqui no Brasil. E exatamente no próximo vídeo eu pretendo dar o caminho que permite nós sairmos dessa polarização. Eu pretendo oferecer qual é realmente a verdadeira atitude política de uma pessoa que se diz espiritualista deve tomar. E essa atitude, que é uma forma também nova de ver e de fazer política, vai dar essa solução. Tá? Essa solução que para muita gente ainda está confusa e para muita gente que acabou escolhendo um dos extremismos, se prendendo a uma dessas duas prisões mentais que são esses extremismos, que fazem com que a gente, mesmo com as melhores intenções, acabamos sendo agentes do mal. Tá? Acreditando que o nosso fim é bom, esse fim acaba justificando qualquer meio. Essa é uma grande armadilha, uma grande ilusão que acaba transformando pessoas bem intencionadas em instrumento das forças negativas. Isso eu vou aprofundar bastante no próximo vídeo, quando vou falar exatamente de uma nova forma de ver e fazer política. Então não percam, tá, esse próximo vídeo, que é muito importante mesmo, tá? Vai ajudar muita gente a sair dessas prisões e dessa confusão, desse momento que nós estamos vivendo. Então, eu espero que essas colocações tenham ajudado as pessoas. Repetindo novamente o que eu falei antes, quem gostou
desse vídeo, dê o seu like, compartilhe e assine o canal, tá? E ajude a nos levar a essa missão, né, essas informações, essas revelações que não são minhas, eu repito aqui, tá? Elas vêm através de mim, tá? Se você gostou delas, elas importantes, ajude esse movimento compartilhando esses vídeos, essas ideias com outras pessoas. Espero encontrá-los no nosso próximo encontro, que eu espero que seja breve. Obrigado pela atenção.